Em Brasília, 19 horas. Trabalhadores do Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil! Boa noite, amigos! Estamos começando nessa sexta-feira mais uma edição da nossa Voz da Legalidade. Eu sou o Noé Gomes. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Sejam bem-vindas aqui. Deixe o seu like e se você está entrando pela primeira vez no canal, é uma honra tê-lo como seguidor desse humilde trabalhozinho que nós estamos fazendo aqui. Meus caros, eu vou começar a nossa conversa trazendo um livrinho muito legal que eu ganhei há muitos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, porque esse livro é de 98, ganhei de uma professora muito querida, e ela me deu esse livro aqui, do meu colega historiador Jaime Pinsky, né, que é casado também com a minha colega Carla Pinsky, né. O Jaime Pinsky é muito ligado à área mais da história antiga, né, mas ele é muito bom, assim, em termos de articulista. Ele também participa do Jornal da Cultura, né, pelo menos eu vi ele participando do Jornal da Cultura algumas vezes, como comentarista, então é uma figura bastante interessante. E né, tem um título então nesse livro, A Cidadania e Educação, de 98, pela editora Contexto. E tem um título, né, um dos textos dele, que é muito interessante. Diz assim: a lei é igual para todos? E ele relata o seguinte: morreu um brasileiro. Seu nome? Galdino Jesus dos Santos. Sua origem, tribo dos Pataxós, na Bahia. Morreu queimado porque 5 garotos de Brasília se viram no direito de se divertirem com a sua vida. Vendo-o deitado, acharam que era um mendigo. Mendigo pode? Foram até um posto de gasolina, onde compraram 2 litros de álcool. Alguns espalharam líquido em seu corpo, os outros acenderam e atiraram o fósforo, e fugiram todos juntos, quando a tocha humana começou a se agitar desesperadamente. Um dos garotos, menor de idade, ficará por 3 anos internado. Os 4 maiores, filhos de famílias de classe média, estão detidos no presídio da Papuda, aguardando decisão judicial. A primeira já saiu. A juíza Sandra de Santos de Melo, entre aspas, avaliando os autos e sua consciência, fecha aspas, decidiu não aceitar o pedido da promotora Maria José Miranda para que os suspeitos fossem levados a júri popular como responsáveis por assassinato intencional com pena de até 30 anos de reclusão, mas apenas por assassinato não intencional, com pena máxima de 12 anos, mas com possibilidade de ser reduzida a alguns meses. A promotora decidiu recorrer. Acha que os suspeitos tinham condições de discernir para embeber uma pessoa em álcool e incendiá-la, pode levá-la a vítima à morte. Não é a mesma coisa que um atropelamento, exemplo clássico de morte não intencional. De resto, afirma há 3 agravantes. O crime foi premeditado. Os rapazes saíram de carro para comprar álcool num posto, após terem encontrado sua vítima. Houve divisão de tarefas, objetivando maior eficácia, e a vítima não foi socorrida. Teria sido muito rígida a promotora ou muito condescendente a juíza? A imprensa escreveu laudas sobre o assunto. Grupos de defesa dos índios se manifestaram. Brilhantes advogados deram seu parecer. Curiosamente, 10 dentre cada
entre cada 10 defensores da posição da juíza eram advogados criminais, acostumados por dever de ofício a procurar fatores atenuantes para os crimes em julgamento. E não menos curiosamente, se não me falha a memória, nenhum promotor foi ouvido. Mas nem é esta a questão. Talvez a questão seja discutir a nossa justiça de classe. Sim, pois se a sociedade não se acha justo o fato de os crimes de policiais militares serem julgados pelos próprios policiais militares, será justo os crimes de classe média serem julgados pela própria classe média? Possivelmente, os crimes dentro do próprio grupo sejam mais bem compreendidos e, portanto, julgados com maior condescendência. Fico curioso em imaginar o parecer sobre o julgamento dos garotos por um juiz pataxó. Ou se em vez de um pataxó fosse a vítima um juiz e os acusados alguns garotos de periferia. Por outro lado, julgar a partir de uma perspectiva de classe média, de classe, não é necessariamente um mal. Em última instância, significa compreender melhor as motivações e as ações do criminoso, avaliá-los como indivíduo dentro de um grupo e não como um ser isolado, e somente a partir daí julgá-lo. O problema, insisto, é julgar os nossos iguais de uma forma e os demais de outra. Uns com condescendência máxima, outros com rigidez suprema. Tenho a desagradável impressão de que uma importante corrente de apoio à decisão da juíza Sandra de Mello partiu de pessoas preocupadas em compreender, entre aspas, a travessura dos rapazes. Gente, é essa a questão. É esta a questão quando a gente fala na questão política do Brasil. Quando há um crime ou um erro do PT, os defensores de Bolsonaro são supremos na condenação. Inclusive, não esperam nem a condenação judicial. Não esperam a lei, porque eles querem a condenação. Quando você chega para um militante do Bolsonaro e diz, olha, o teu candidato tem tal postura, eles logo vêm em defesa, mesmo que seja a coisa mais visível, e então há uma condescendência. Esse caso do índio Pataxó, né, do índio Galdino, foi uma das coisas mais pavorosas que nós vimos, né? Botaram fogo no senhor, uma pessoa, coitada, estava dormindo na rua ao relento, né? Enfim, sabe por quê, gente? Sabe por que acontece isso no Brasil? Porque se perdeu a noção do respeito, sabe? Se perdeu a noção de respeito ao outro, a si próprio. As pessoas não sabem o que é respeito. E a tolerância para com a ideia diferente é sinônimo de fraqueza para aqueles que gostam de desrespeitar os outros. E sabe qual é o maior temor dessa gente toda aí? Pode ser, e vamos juntar a ala do Bolsonaro, essa ala também lulista aí também, e outras tantas, é que muitos têm medo da verdade. A verdade para eles é a coisa que eles mais detestam. Quando alguém aponta-lhes a verdade, então é óbvio que eles vão atacar. Atacar, porque eles não querem entender o processo, eles querem ganhar um debate, eles querem ganhar um grito. E aí a gente vê uma sociedade que se diz cristã, que se diz ter valores, mas esses valores não estão alicerçados no maior valor que nós podemos ter, que é o amor. O amor transcendental, o amor que olha o outro como igual, que respeita o pensamento alheio, que respeita a individualidade alheia. Jesus nunca levantou em armas. E Jesus nunca fez
esse discurso de ódio que essa gente que se diz cristã, como esse deputado aí eleito, que acha que ele está acima da lei, ele se acha acima da lei. Vejam, é assim que funciona. Eles se acham acima da lei, porque eu faço a lei, então eu estou acima da lei. Não, deputado, o senhor não está acima da lei. O senhor deputado Daniel Silveira, do Partido Social Liberal, o senhor não é acima da lei. O senhor tem inclusive o povo para lhe fiscalizar. E eu, como povo, como eleitor, eu não voto no senhor, não voto porque não estou no mesmo estado que o senhor. E mesmo se eu estivesse aqui, eu não votaria no senhor. Eu tenho o direito e dever de fiscalizar o senhor. E assim como outros mequetrefes, ladrões, bandidos sem vergonhas, que usam de palavras para ofender, para intimidar. O que nós estamos vendo hoje é que a lei não é igual para todos, porque muitos se acham mais iguais que outros. Que o que muitos acham, né, cinicamente. Porque para alguns a gente tem que ter pena máxima, para outros, coitadinho, não, vou dar uma olhadinha. Não é assim. Como não é assim, cara pálida? A nossa incoerência, a nossa vontade de sempre justificar os nossos erros, e não é entender os nossos erros, é justificar os nossos erros, faz com que a gente seja uma sociedade tacanha, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que definitivamente não se respeita e não sabe o valor do respeito. Por isso, meus amigos, fica a dica. Um abraço a todos, bom final de semana e que Deus abençoe hoje e sempre. Até segunda-feira aqui na Voz da Legalidade e final de semana aí com algum vídeo extra. Até mais.